Pensando na Nokia Siemens, que a gente tem um grande diferencial de mercado agora hoje, que é possibilitar você transformar parte do espectro de GSM, do 1800, em LTE. Então, o que a gente está conseguindo fazer hoje? GSM e transformá-lo em LTE sem piorar as condições de qualidade do GSM. Aí você pergunta, que magia que você faz, né? A gente cria uma série de funcionalidades que eu consigo compactar o uso do GSM praticamente a 50%. Então, esse espectro que eu libero do 1.8, eu poderia compactar mesmo o uso de voz, né? E dados. Então, você imaginar hoje, nós temos projetos no mundo que a gente toma, por exemplo, uma banda de 20 MHz que era usada para GSM, eu consegui compactar essa banda em 5 MHz. E agora eu tenho 15 MHz liberados para o uso de 1.8. E aí você pergunta, bom, qual que é o grande dispositivo de utilização em 1.8, nesses 15 MHz? O iPhone 5, por exemplo. O iPhone 5 utiliza LTE em 1.8. Então, o que a nossa solução poderia fazer hoje? Eu posso fazer a renovação de um site da parte GSM, mantenho a quantidade de usuários que estão ligados no GSM, até melhora um pouco a qualidade de conectividade desses usuários, ponho o LTE em 1.8, para ligar iPhone 5, por exemplo, e ainda consigo colocar o LTE em 2.6, agregando alguns módulos nesse site, independente de que seja o fabricante desse site. Aí, nesse espectro que eu estou liberando, eu consigo ligar um iPhone 5, por exemplo, agora, em LTE, e, adicionalmente, eu ainda tenho essa infraestrutura que está colocada agora para 1.8, eu consigo colocar os módulos de frequência, que a gente chama, né? A estrutura é a mesma, agora eu consigo adicionar facilmente o 2.6 GHz em cima, que é o que está no mercado hoje, né? A estrutura de equipamentos. Então, praticamente, eu agrego um módulo em cima desse 1.8, é um módulo mesmo desse que vocês viram na produção hoje, e agora eu consigo fazer o 2.6 GHz. Bom, o primeiro impacto para a operadora é que ela vai possibilitar a ligação de iPhone 5, né? Então é um ponto positivo, porque é um dispositivo que é um objeto de desejo de consumo no mercado aí. Eu consigo compactar violentamente o 1.8 e consigo diluir os investimentos que eu necessito para o LTE 2.6. Outro fator interessante, que em 1.8 eu consigo uma cobertura maior que o 2.6. Praticamente em 1.8 eu consigo uma cobertura de 5 km² por cada estação de rádio base. E em 2.6 eu só consigo 1,8 km². Então, o que acontece? Então, a gente pode ter uma estrutura que a gente chama, que é da cobertura, então, com 1.8, né? Porque eu atinjo uma distância maior, uma área de cobertura maior, e aí trazer a capacidade com o 2.6. Então, com isso, eu melhoro a rentabilidade de introdução do LTE, né? Porque eu não estou fazendo somente o LTE em 2.6, estou fazendo o LTE em 1.8 também. Claro que eu preciso passar por todo o processo de certificação, homologação, mas a tecnologia está pronta já. Uma ideia de como vai evoluir isso, né? A gente imagina o seguinte, o 700 MHz, existe uma tendência clara na América Latina de ser adotado um padrão que a gente chama de Ásia-Pacífico, né? Por que o padrão Ásia-Pacífico? Porque é o padrão que é mais aderente, ou que se combina mais fácil com as frequências que existem na América Latina. Então, a gente já teve o México adotando os 700 MHz no padrão APT, né? Que é um padrão diferente dos Estados Unidos. O México já adotou 700 MHz no padrão APT. O Equador anunciou essa semana os 700 MHz APT. O Chile já anunciou os 700 MHz APT. Então, nós vemos uma tendência que toda a América Latina faça em torno de 600 MHz APT, né? Que esse padrão, ou seja, porque a gente está buscando um volume de terminais. Quando você tem o volume de terminais vindo da Ásia, né? Mercados como Japão, Índia, Austrália, são mercados de penetração grande de celular, né? A própria Coreia. Então, você vai poder reutilizar esses terminais aqui no Brasil e com isso ter um custo menor. Então, é isso que a gente imagina de evolução para os 700 MHz em termos de tecnologia. E o 450 MHz, existe um desafio tecnológico grande, ainda que para ser vencido, que é o da padronização. Diferente do 700 MHz que está padronizado, a partir do momento que está padronizado, os fabricantes de chipset podem começar a fabricar os chips para você depois ter os telefones. O 450 MHz ainda está no esforço de padronização. Discussão do 3GPP. Exatamente. Então aí nós estamos trabalhando em conjunto com a TIM, claramente, né? Até você pode ver nos anúncios do 3GPP,
para fazer a especificação do 450 MHz. E claro que uma vez a especificação está nesse ponto, a gente imagina que começa o ecossistema de terminais e aí também nós, como fabricante, a gente pode desenvolver a tecnologia do 450 MHz. É um mercado potencial, dependemos só de padronização e terminais, né? Então a gente precisa fomentar o ecossistema do 450 se a gente quer ter um futuro nessa tecnologia, né? O 450 não pode ser jabuticaba, né? Ninguém vai fazer telefone celular só para usar numa área rural do Brasil. Por mais potencial que seja esse mercado, se a gente comparar com o mercado global todo, não é nada. Então a gente precisa de um esforço de padronização para chegar no consenso, nesse padrão do 450 MHz, né? Utilizar bem essas frequências que o governo pôs à disposição e com isso fomentar o ecossistema e a indústria, né? Tanto na parte de terminais, chipsets, terminais, quanto na parte de rádio bases.